A humanidade está enfrentando uma das maiores, se não a maior crise que já vivenciou em toda a sua história. Não somente pela pandemia ou pelo vírus em si, mas por todas as consequências que virão depois disso. Muitas pessoas têm entrado em depressão por conta da quarentena, outras têm se suicidado, milhares ou milhões têm perdido seus empregos, algumas até já estão passando fome. E isso, você sabe muito bem, é apenas a ponta do iceberg. Porque o mundo nunca mais será como antes disso acontecer. E você sabe muito bem que, nós já falamos disso num outro vídeo, crises globais, porque isso é um problema não só do Brasil, mas do mundo inteiro, crises globais demandam soluções globais. Foi exatamente esse o tema da matéria do site É o País, onde eles disseram que, pelo fato da crise ser uma crise não regional, mas global, então era necessária, obviamente, uma solução global. Veja rapidamente a matéria. Veja só, crises globais exigem soluções globais. É hora de criar uma Constituição Mundial? Grupo de filósofos e ativistas propõe uma norma que sirva de bússola de todos os governos para o bom governo do mundo. Em outro vídeo eu tratei a íntegra, ou seja, eu mostrei toda a matéria que está no site É o País e mostrei as consequências disso para o nosso mundo, para a nossa vida. Se você não assistiu o vídeo, você pode assistir depois. Mas, em suma, o que a matéria diz é que crises globais demandam soluções globais, ou seja, como a pandemia é um problema mundial, então é necessária uma solução mundial. E como solução mundial, grupos de filósofos, ativistas estão propondo exatamente a criação de uma Constituição Mundial, que é uma lei maior que regeria todas as outras constituições de todos os países. Cada país hoje tem a sua Constituição, cada país é soberano para fazer a sua legislação, mas a criação de uma Constituição Mundial regeria todas essas outras constituições. E é exatamente isso que trata a matéria do site É o País. Mas talvez você possa estar pensando agora que isso é algo muito distante, muito utópico, longe da nossa realidade. Mas será mesmo? Será que isso é algo longe, distante da nossa realidade? Você sabia que essa Constituição Mundial, essa lei maior do mundo, essa lei da Terra, de um governo mundial, já está, inclusive, escrita? Então, assista e veja comigo o conteúdo da Constituição Mundial no próprio site do Parlamento Mundial. Veja só agora a Constituição da Terra, Constituição Mundial, que foi mencionada lá no site É o País como solução para esse problema global. A Constituição já está escrita, veja o preâmbulo. Percebendo que a humanidade hoje chegou a um ponto de virada na história e que estamos no limiar de uma nova ordem mundial, olha só, nova ordem mundial, que promete inaugurar uma era de paz, prosperidade, justiça e harmonia, ou seja, paz e prosperidade, exatamente o que diz a Bíblia. E quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Aí veja o que continua dizendo o preâmbulo. Ciente da independência das pessoas, nações de toda a vida, consciente de que o abuso da ciência e tecnologia do homem levou a humanidade à beira do desastre, aí vai dizendo diversas coisas, né? Consciente de que o conceito tradicional da segurança por meio de defesa militar é uma ilusão total, consciente da miséria e dos conflitos causados, consciente da nossa obrigação de posteridade, aí no final diz assim, ó, nós, cidadãos do mundo, decidimos por este meio estabelecer uma federação mundial a ser governada de acordo com essa Constituição para a Federação da Terra. Aí veja a Constituição, uma Constituição para a Federação da Terra. Aí você pode ver vários artigos e vários tópicos. Grandes funções do governo mundial, estrutura básica da Federação Mundial e do governo mundial, órgãos do governo mundial, concessão de poderes específicos ao governo mundial, o Parlamento Mundial. Veja só, funções e poderes do Parlamento Mundial, o Executivo Mundial, e lá no artigo 6, seção C, o Presidente, né, o Presídium, né, o Gabinete Executivo, os procedimentos do Executivo Mundial, limitações ao Executivo Mundial. Aí você pode ver a Administração Mundial, você pode ver o Judiciário Mundial, o Sistema de Execução, enfim, diversas coisas. E aí você já pode ver aí no artigo 1º
a redação, grandes funções do governo mundial, artigo 2º, estrutura básica da Federação Mundial e do governo mundial. Aí no artigo 3º você pode ver os órgãos do governo mundial, formados aí pelo Parlamento Mundial, Executivo Mundial, Administração Mundial, o Judiciário Mundial, enfim, são 7 organismos. Então você pode perceber que a matéria publicada no site El País sobre a criação de uma Constituição Mundial, uma Constituição da Terra, essa matéria que foi feita com base em reuniões de ativistas e filósofos propondo a criação da Constituição da Terra, na verdade não é nada utópica, não é nada sonhador e nada distante. Ela é bem real, pois a Constituição da Terra, a Constituição Mundial, os princípios da Constituição Mundial já estão todos escritos. E isso é muito sério, porque Apocalipse, no capítulo 13, nos diz que nos últimos dias haveria a formação de um governo mundial. João escreveu: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Veja só, a criação de um governo mundial, com uma economia mundial, onde ninguém vai poder comprar e vender se não tiver enquadrado, incluído, registrado no sistema. E por fim, um governante mundial que você sabe muito bem quem é o Anticristo. Tudo isso já está preparado, já está montado para que possa então agora surgir o que a Bíblia chama de homem do pecado e se instale no mundo um governo ditatorial. Pequenas crises, pequenas soluções. Grandes crises, grandes soluções. Independentemente se essa questão do vírus foi ou não fabricada, isso não importa. Fato é que o pânico, sim, esse foi fabricado. E tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um objetivo. E qual é o objetivo? A formação de um governo único, mundial. E a profecia, mais uma vez, está se cumprindo. E se essa profecia está se cumprindo, há uma profecia que precede a formação de um governo mundial. E você sabe muito bem qual é. É a volta do Messias. Então se prepare, porque o rei está voltando.